Meu amigo, meu irmão, bom dia, boa tarde e boa noite. Qual é a sua opinião? O Evangelho na sua plenitude, ele é bem aceito ou ele incomoda? Nós sabemos que ele incomoda. Isso, o Evangelho incomoda. Qualquer conversa fiada é bem aceita. Qualquer doutrina é ouvida com bastante atenção. Mas com referência a esse mundo, quando você prega o verdadeiro Evangelho, o único Evangelho, o Evangelho pleno, sem nenhuma deturpação de homens, em que Jesus aparece na sua plenitude de sua obra redentora, esse Evangelho é de modo invariável aceito, ou ele é frequentemente rejeitado? Ele é rejeitado. Nós sabemos disso e você sabe também. O Evangelho frequentemente ele é rejeitado porque ele traz incômodo às pessoas, traz incômodo à doutrina desse mundo, que é essencialmente humanista, autossuficiente, racionalista, e pensa que a racionalidade do homem vai sobrepujar a vontade soberana de Deus. É o desconhecimento do Evangelho, ou então a vontade de ter um outro Evangelho segundo o seu coração e não segundo o seu bom entendimento, é que as pessoas rejeitam sim o bom Evangelho, o Evangelho pleno, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa rejeição vem, esse incômodo vem por diversos componentes desse Evangelho. Em primeiro lugar, ele proclama algumas coisas, como por exemplo, soberania e justiça. Falou em soberania e falou em justiça, a coisa já fica meio estranha. Nesse mundo humanista, racionalista, cheio de negação dos princípios do alto, não aceita bem a soberania e a justiça de Deus manifesta nele próprio, Jesus Cristo. O próprio Jesus afirma isso no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, dando uma prova da sua soberania e da sua justiça. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A quem Jesus se refere? A Ele mesmo na sua soberania e na sua justiça. Somente isso já não serve para muita gente. Está na plenitude do Evangelho, nas palavras de Jesus, mas incomoda muita gente. Um segundo exemplo, o Evangelho confunde os sábios. Você sabe que pessoas sábias muitas vezes não são pessoas senão providas da sabedoria desse mundo e não da sabedoria que vem do alto. E os sábios costumam rejeitar toda a sabedoria que vem do alto e se envaidecem em sua própria sabedoria. O Evangelho confunde os sábios, os doutos, os que se acham muito capacitados e muito eruditos. Esses rejeitam de modo invariável a plenitude do Evangelho. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, afirma: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Então, você vê que a confusão dos sábios se vê pela própria, sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que vem do alto lhes traz confusão. Eles não sabem discernir por que aquela pessoa tão humilde é tão plena de uma vida espiritual e muitos homens cultos, doutos, só são cultos e só são doutos, mas não têm nenhuma vida espiritual. É por isso, ele confunde os sábios. Um terceiro exemplo, o Evangelho não vem de homens.
não vem de homens, ele vem do alto. Ele vem pela revelação numa sociedade humanista. No caso relativista, consumista, em que o homem busca principalmente a filosofia e uma série de outros subterfúgios para tentar fugir à verdade do Evangelho. Quando se diz que esse Evangelho não vem de homens, já muita gente desanima e fica incomodada com isso. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, afirma: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aprendi pela revelação de Jesus Cristo. Alguém está errado aqui? Será que Jesus exagerou ou Paulo está mentindo? Responsabilidade de cada um. Um outro motivo, o quarto motivo, o Evangelho pleno, ele também traz muito incômodo, porque ele constrange, ele traz constrangimento na sabedoria. Porque uma é a sabedoria de Deus, outra é a sabedoria do homem. Tiago, no capítulo 3, versículo 17, afirma: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a que vem do alto. Ela nos constrange, a nós homens, porque o homem, na sua sabedoria, não costuma dispensar uma boa dose de parcialidade, mentira e de hipocrisia. Um outro motivo pelo qual esse pleno evangelho incomoda, porque ele traz um único e eterno sacrifício. Sim, ele contém várias passagens que falam desse eterno e único sacrifício. Sacrifício perfeito, sacrifício eterno, que vem do alto para baixo, em benefício dos homens pecadores. No Evangelho de João, na sua primeira epístola, 1 João capítulo 4, versículo 10, ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou, a nós, e nos enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, como expiação, como holocausto pelos nossos pecados. Então, como tem esse sacrifício, tira toda a possibilidade do homem salvar-se por virtudes, obras, e por isso esse evangelho verdadeiro e pleno e único, ele é incômodo. O outro motivo é que ele exige transformação. Sim, o verdadeiro evangelho, quando pregado e quando vivido, ele exige transformação. Regeneração seria o termo melhor. Não se trata de uma modificação. Não é um falar bonito, não é um falar diferente, não é um, digamos, caminhar diferente, mais elegante, mas é uma regeneração profunda no campo moral e espiritual. E essa transformação é acompanhada de uma reconciliação com Deus e um recebimento do Espírito Santo de Deus. Você vê que quando as pessoas falam em transformação, pensam que todo homem pode se transformar por meio próprio, não é isso? Falou em transformação, falou em regeneração, o indivíduo pensa logo: todo homem pode e todo homem deve transformar-se. Mas entram aí a vontade soberana de Deus, porque sem o Espírito Santo é impossível essa regeneração, essa palingenesia. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: e não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, sem essa palingenesia, sem essa regeneração, que não é uma coisa humana, é uma coisa monergística, é uma coisa que vem junto com a salvação, que vem junto com a reconciliação com Deus e a concessão do Espírito Santo, por causa dessa verdade bíblica, dessa verdade teológica, doutrinária, o evangelho pleno, ele é invariavelmente rejeitado, ele de modo invariável incomoda. Pelas verdades, pelas soberanias, por tudo aquilo que está contido nele e que vem do alto e que é verdadeiro. Um outro motivo, o evangelho exige testemunho. Sim, só pode testemunhar quem conhece, quem tem intimidade, quem tem compromisso também. Uma pessoa só pode testemunhar de alguma coisa se ela vive, se ela conhece profundamente esse evangelho. Então, como é preciso mudar o agir, o pensar e o decidir, como é necessário haver uma regeneração para que haja também um testemunho, não é apenas representar, é ser uma pessoa nova e diferente, testemunhando da transformação que Jesus e a palavra trazem à sua vida. Só essa pessoa pode testemunhar do evangelho, por isso ele já é rejeitado e vem a incomodar muita gente. Porque muita gente pensa que testemunhar do evangelho é falar coisas bonitas e doces e fazer bondade apenas, coisa que é, no caso, obrigação de todas as pessoas de boa consciência, de boa índole. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 39, o apóstolo Pedro nos fala muito bem disso. Nós somos testemunhas de tudo quanto ele fez, ele, Jesus, fez. Nós, apóstolos, somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Muito bem. Testemunho. É preciso testemunhar. Ninguém pode subir num palco e falar coisas doces sobre Jesus se não tiver a autoridade e a boa consciência para testemunhar desse pleno evangelho. E para nós terminarmos, esse verdadeiro evangelho, o evangelho pleno, ele é muito incômodo, se torna muito incômodo, porque ele exige compromisso. Para ter compromisso é preciso regeneração, é preciso conhecimento, é preciso intimidade, é preciso testemunho. Ter compromisso com o evangelho não é ter a função de, num determinado dia, numa determinada hora, falar algumas coisas bonitas sobre Jesus, ou sobre amor, ou sobre benevolência. É ter um compromisso real com Jesus, porque aí ele vai ser dirigido não apenas pelo seu Espírito, mas pelo Espírito Santo de Deus. É o que muita gente não entende, ou entende e quer negar, por motivos particulares, mas não pode fugir da verdade contextual do Evangelho. Ele exige compromisso, por isso ele incomoda. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, afirma: pois se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Todas as pessoas realmente compromissadas com o Evangelho têm o prazer e a obrigação dadas por Jesus, pelas Escrituras, pelo Espírito Santo, de pregar o Evangelho, viver o Evangelho, disseminar o Evangelho e preservar a plenitude desse Evangelho, por mais incômodo que ele pareça ser. Porque nós também ouvimos muitas coisas que não têm nada a ver com Jesus e dizem que nós somos obrigados a aceitar, que nós somos obrigados
a sermos tolerantes com tudo que vemos e tudo que nós ouvimos. Eu quero ver essa mesma tolerância com a verdade plena desse Evangelho, que nós reconhecemos incomoda sim, que ele não traz apenas conforto, ele exige regeneração, compromisso, um verdadeiro testemunho. E é preciso que se reconheça nesse Evangelho pleno a presença de um sacrifício único, eterno e perfeito para a nossa redenção. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.